Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. E já dei uma olhadinha no nosso super programa de hoje. Esta violência invisível, ela acontece e acontece mais rotineiramente do que a gente possa imaginar. Em pequenos detalhes que talvez até eu, você ou até o nosso telespectador está cometendo sem nem perceber. Quando você está sentindo uma coisa e a pessoa diz, não, isso que você está sentindo não é nada. Olha o que aconteceu comigo. Isso é uma violência invisível. A pessoa que está falando do exemplo dela, ela não está falando por mal. Ela está falando do exemplo dela, até no sentido de falar assim, olha, o teu problema é pequenininho perto do problema que existe no mundo. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E para iniciar essa semana, nós vamos de Viaje Bem, o nosso quadro que faz você programar o seu próximo destino. E o nosso quadro te leva a Cáceres. Cáceres é um excelente destino para os que gostam de pescar e atrai anualmente turistas de todo o mundo que se interessam pela pesca esportiva. Os rios Paraguai, Sepotubá, Jauru e Cabaçal, que cortam todo o território do município, contêm uma biodiversidade rica e uma grande quantidade de peixes nativos da região, como dourado e pacu. Os interessados nessa atividade podem participar do Festival Internacional de Pesca, que acontece todos os anos e é o maior campeonato dessa categoria no Mato Grosso. Apesar de atrair pessoas que gostam de pescar, as possibilidades que a cidade oferece vão muito além disso. Cáceres permite realizar turismo histórico, visitar sítios arqueológicos, observar a natureza de perto e ainda aproveitar o centro urbano e a vida noturna. Sua fauna é muito rica e no meio de suas áreas naturais é possível ver de perto milhares de espécies de aves e animais como jacarés, bichos preguiça, lobos-guará, macacos, onças, cervos, capivaras, entre outros. Os turistas amantes da história também podem se interessar por construções como o Marco do Jauru, que se encontra na Praça Barão do Rio Branco, e a Catedral de São Luís, que tem características do estilo gótico e cuja construção demorou cerca de 46 anos. O centro da cidade é cheio de áreas de lazer, bares e restaurantes, onde é possível se divertir e provar os pratos típicos da região, que tem os peixes como ingrediente principal. E aí, gostou da dica do Viaje Bem de hoje? Eu adorei, sempre gosto de dar dicas para vocês programarem a sua próxima viagem e principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, o Elga e Você só está começando. A gente já volta.
E chegou aquele momento gostoso do programa Eu e Você, sempre iniciando a semana com ele, Carlos Campelo, aqui mais uma vez, nessa semana maravilhosa, cheia de oportunidades, né, Campelo? Com certeza, muito feliz, né? Ontem, Dia dos Pais, né? É Novamente, verdade, parabéns! Muito obrigado a todos os pais, né? Isso, que parabéns assistem. a todos os papais, né? Que data é muito linda, eu adoro o Dia das Mães e Dia dos Pais, né? Que a gente pode dar esse carinho a mais, comemorar esse dia, assim, juntinho deles, né? É verdade. No meu caso, meus já estão lá no céu, né? Então eu fico guardando o sentimento das boas lembranças. Lógico. E uma das coisas assim, que me conforta bastante é o guardar boas lembranças. Sim. Não ficar preso na passagem, do que aconteceu, que muitas vezes as pessoas acabam ficando presas, mas não. Guardar os sentimentos bons, lembrar dos sentimentos bons. Isso é bom. A gente lembra, né? Lembra com saudade, mas lembra de bons momentos. Exatamente. Mantê-los vivos na memória. Que maravilha. Carlos Campelo, e nesta segunda-feira, o que você preparou para esse bate-papo de hoje? Então, você sabe que a gente estuda o que está acontecendo no processo no Brasil, né? Então, uma coisa que chamou bastante a atenção foi um caso que aconteceu com uma menina, que ela foi largada na porta de casa. É verdade. E assim, o que acontece muitas vezes na vida da gente, e muitas vezes acontece por maldade e outras vezes acontece sem querer, que é a violência muitas vezes invisível. Violência invisível. Invisível. Olha só, que intrigante. Violência invisível. Que de certa forma, por exemplo, o rapaz do Uber que deixou ela na frente da casa dela, e foi embora, ele não fez com maldade, com segundas intenções, né? Apesar que eu acho que ele vai ter que responder. Apesar que eu acho que deveria ter levado, se a menina estava inconsciente, ter levado a menina para uma delegacia ou ver um policial. Um lugar seguro, um lugar né? que deixasse ela não segura, deixar não ali. Deixasse, ou tocar seu interfone de qualquer apartamento. Exato. Sabe? Ter alguma atitude. Exato. Então, né? A gente não tem como nem pensar o que passou na cabeça dele. Né? Na hora eu acredito que a pessoa não imagina que vai acontecer essa situação. Fica com raiva também, porque precisa trabalhar, né? Está perdendo corrida. Pois é. E não consegue mensurar a situação que ele criou ali para a pessoa, Para a né? pessoa, exato. Né? Que o negócio deixou ainda, assim, ainda uma foi vulnerável, pior. uma situação ali totalmente exposta. Né, uma menina inconsciente, isso aí é complicado, ele vai ter responsabilidade nisso. Ele vai ter responsabilidade, todos ali vão ter, ela também de ter bebido demais, Sim. sabe, de certa forma. Mas quem nunca, né, Campelo, passou um pouquinho do ponto limite. E se colocou numa situação assim. Exatamente. Sabe, às vezes então, a pessoa errou o ponto, tem né? que tomar cuidado, tem que saber, É um alerta. Embora ela estava com amigos e tudo mais, o que o amigo fez? Foi colocar ela no Uber e mandou ela para casa. Também já tinha tomado umas também, aí fala assim, né? não, mas o amigo tinha que acompanhá-la, sabe? Muitas vezes não acontece, como que natural, ele ia imaginar, como que ele ia imaginar que poderia acontecer alguma coisa? Ninguém imagina, sabe? Isso vem ao encontro do tema, essa violência invisível, que muitas vezes a gente comete, muitas vezes por maldade, outras vezes sem querer, né? Sim, pensando até que está ajudando. Era conveniente no momento. Exatamente. Né? A pessoa queria, por exemplo, o amigo, queria continuar a festa, e aí, tomou aquelas precauções mínimas ali e nunca imaginou que ia acontecer o que aconteceu. Exato. Então, essa violência invisível, ela acontece e acontece mais rotineiramente do que a gente possa imaginar. Em pequenos detalhes que talvez até eu, você, ou até o nosso telespectador está cometendo sem nem perceber. Sim. Né? Dá um exemplo assim, você que vai ser mãe, né? O bebê está chorando, mas a gente sabe por qual motivo ele está chorando. Aí a mãe sempre sabe, é fome, é isso, mas muitas vezes não. Muitas vezes ele está chorando porque ele está com uma cólica, muitas vezes ele está chorando porque ele está machucado, está sentindo alguma coisa, e a mãe pode fazer uma leitura, ele está com fome. Dá comida. E dá o mamar para ele. Sim. Ele não está com fome. Tudo é mamar, ele está né? com dor. ou o que seja, é um exemplo que a gente está dando. E aí vai dar uma mamar para ele. Sim. Né? Assim, pensa no que a mãe está fazendo. Ela não está fazendo por maldade, não está fazendo, sabe, sem arcar as consequências, mas está cometendo uma violência com o bebê. Sim. Sabe? Que a gente fala de violência invisível, a gente não consegue enxergar, não consegue mensurar.
O que pode acontecer com essa criança? Ele pode vincular na memória dor com alimento, ele pode crescer uma pessoa que pode desenvolver anorexia, ou uma pessoa que pode ter uma relação muito complicada com comida e comer demais. Nossa, olha só, a mãe nunca, jamais imaginou esse desfecho, né, da atitude dela. Poderia pensar numa situação dessas. E Campelo, nesse caso, assim como nós estamos aqui tentando antecipar uma situação, deixar as pessoas um pouco mais atentas às suas atitudes, diríamos assim, como a gente não se coloca nessa situação? Você realmente tem que ter uma atenção redobrada? Uma atenção redobrada. Sim. Principalmente com o bebê, ele não vai conseguir expor o motivo do choro, então tem que ter uma atenção redobrada. O vulnerável, então, no caso também pessoas que estão alcoolizadas, que estão vulneráveis também. Estão vulneráveis também. Entendi. Então tem que ter uma atenção redobrada, realmente tem que ter uma atenção redobrada nesses casos, porque você não vai pensar só por você vai pensar por você e pensar pela outra pessoa. Principalmente quando ela está vulnerável, né? Nesse caso. Agora, acontece em plano familiar, em plano de relacionamento, casamento, seja ele qual for, acontece mais frequentemente do que a gente possa imaginar. Até quando a gente é criança. Né? Nós vamos falar assim, de três pontos chaves que acontece a violência invisível. Tá? Isso no ambiente familiar? Principalmente, em qualquer ambiente? Principalmente no ambiente familiar, sabe? Olha só. De pessoas que têm um relacionamento mais íntimo, mais próximo. Que deveriam ter uma responsabilidade maior ainda, então. Pois é, mas olha só, eu vou te dar um exemplo. O primeiro é invalidar o sentimento. A primeira violência invisível é invalidar o sentimento. Se a outra pessoa ela está sentindo dor, tristeza, com vontade de chorar, e eu chego para a pessoa e falo, homem não chora. Sim, engole choro. Engole esse choro. Ou engole esse choro. A gente não está fazendo por maldade. Eu acho que é até um costume, né? É até um costume. A gente não está fazendo. Mas eu estou ali invalidando o sentimento da pessoa. Sim. Se ela quer chorar... Deixa botar para fora. Deixa chorar. Sim. Deixa chorar. Então, essa invalidação de sentimento acontece rotineiramente, do tipo... alguém resolveu voltar num relacionamento antigo. Sim. Por exemplo, que terminou e ela quer voltar. Aí ela vai conversar com um amigo, com uma amiga próxima, coisa parecida, e a pessoa fala assim, não acredito que você vai voltar para aquele traste. Né? Sim. Isso é tão comum. Carlos Campelo, de verdade. Você não vai cometer esse erro novamente. Nos relacionamentos de amizade, né? A pessoa também não faz por mal. Exato. Ela quer, de alguma forma, protegê-la, a amiga ou o amigo, daquela situação, né? Mas acaba interferindo diretamente. Interferindo no sentimento. Sim. Pode até dar opinião, sabe? Dependendo do grau de intimidade ou coisa parecida, mas primeiro, deixa a pessoa sentir, né? A pessoa, ela está vivendo o luto, deixa ela sentir o luto, né? Sim. O que a gente pode fazer nesses casos? Escutar, dar o ombro para a pessoa chorar, sabe? Sim. Se for o caso. E se for chorar, deixa chorar. Com certeza. Sabe? Deixa assimilar aquele sentimento. O que a gente não pode fazer é invalidar. Né? Ou você é um fraco, ou você não consegue, ou você é burro, sabe? Muitas vezes eu vejo pais falando para os filhos, você é burro. Não, e isso aí também não é algo muito difícil de você ver, não, de acontecer. Como eu falei, eu espero que isso esteja melhorando, que as pessoas estejam tomando posse dessa consciência do tamanho do erro que é isso, que você está plantando, né, na vida do seu filho. Mas isso, nossa, eu já vi várias vezes acontecer. Eu falo, gente, como assim? Sabe, isso é uma violência mesmo. É uma violência. Uma violência, realmente. Que a gente fala invisível muitas vezes, não porque o invisível não é porque ela está muito aparente, muito agressiva, porque muitas vezes é sem querer. Talvez também, como eu falei, na questão do costume, né? A pessoa, realmente ela acha que isso é normal, é natural, talvez foi tratada assim.
Pois sabe? Muitas vezes ela também foi tratada dessa forma, Exatamente. está só reproduzindo uma situação. O que aprendeu na vida. O que aprendeu. Isso é Ela totalmente fala, olha, normal. eu fui tratado assim e eu hoje em dia tô tudo bem, tá tudo bem comigo, eu não preciso de terapia, todo mundo acha que não precisa, né? Não precisa de terapia, tá ótimo, no entanto que tá fazendo isso com o filho. Mas as pessoas não tomam essa consciência, né? Isso, esse daí é um dos grandes pontos das 3 fases que a gente vai citar aqui da violência invisível. Tá? Nós falamos 2 já então. Falamos uma. Da violência invisível nós falamos da invalidação do sentimento. Invalidação do sentimento. Isso. Então inclui, e tudo que você falou, a questão do engole o choro, né, que você falou, também invalidando o sentimento, da questão também quando ela quer voltar num relacionamento, essa interferência direta também na vida da pessoa e na forma como fala também, isso. Eu posso invalidar o sentimento da pessoa, o que é colocado de um jeito assim, o que você está sentindo não é nada. Pior ainda é quando você está sentindo uma coisa e a pessoa diz, não, isso que você está sentindo não é nada, olha o que aconteceu comigo. E aí começa a falar do que aconteceu comigo. Não é sobre você. Lembra que você já falou sobre isso? Fala, não é sobre você. Exatamente. Né? A situação está acontecendo com a outra pessoa. Isso é uma violência invisível. A pessoa que está falando do exemplo dela, ela não está falando por mal. Né? Ela está falando do exemplo dela, até no sentido de falar assim, olha, o teu problema é pequenininho perto do problema que existe no mundo. Sim. Não existe mensurar o problema de uma pessoa com a outra. Cada um vai saber lidar de alguma forma. Uma outra coisa que vale lembrar são as 5 emoções básicas. Olha só, vamos aproveitar esse gancho, vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta com mais Carlos Campelo. Estamos de volta nessa segunda-feira maravilhosa com esse bate-papo incrível, Carlos Campelo trazendo esse tema, que é um tema também de muita reflexão, né, Carlos Campelo? Você consegue se ver em várias situações assim, ou como personagem, né, lógico, a situação acontecendo com você, ou você como espectador, né, olhando aquela situação, mas participando de alguma forma. Então é sempre um aprendizado. É verdade, a intenção é que a gente transmita isso para as pessoas começarem a se perceber. Né? Sim, eu comentei aqui, antes de você retomar sobre o assunto, eu comentei com você no intervalo aqui que aquela questão de você começar a falar algo e a pessoa fala, olha, aconteceu isso comigo, a pessoa, mas comigo foi assim. Hoje em dia eu percebo isso, sabe, acontecendo. E eu percebo mais ainda que a pessoa ela não tem noção que ela é desse jeito. Sabe? Ela começa a falar dela automaticamente. Não é só 1, 2 vezes, não. São vários assuntos. Você começa a conversar com a pessoa, ela começa a falar dela. Sabe? E se encaixa também na violência, né? É uma violência invisível também, porque eu estou invalidando o sentimento. Se outra pessoa chegou para falar do sentimento dela, lembra que a gente falou, os problemas de cada um, a forma que cada um lida com os sentimentos é diferente. Sim. Né? Então, se ela chegou para falar comigo sobre o problema dela, aí eu quero dar um exemplo meu para tentar diminuir o dela, sim. Percebe? Eu já estou diminuindo, já até a expressão, eu estou diminuindo o sentimento da outra pessoa, estou invalidando. Não tem como a gente mensurar isso, não tem como ser maior ou menor. Outra coisa também que eu lembrei aqui é quando as pessoas falam, e inclusive teve até uma professora minha que falou, e na hora eu questionei ela. Sim. Né? Ela falou assim, você está com problema? Vai lá no Hospital do Câncer para você ver o que é problema. Daí depois você sai de lá e vamos ver qual é o seu problema. Isso também se encaixa? Completamente violento isso. Nossa, completamente violento. Eu falei para ela, eu vou te falar, e não só eu, como o pessoal que está em casa. Muita gente já fez isso, viu? Eu não duvido, duvido. Não é algo assim difícil de você fazer, assim, fala, nossa, quando você vê alguém reclamando que ele não tem assim um problema, fala, peraí, vou te levar lá no Hospital do Câncer. Sabe, pra você dar uma olhada, quantas pessoas estão lutando pela vida, bem isso. E você começar a valorizar a sua, sabe? Mas é uma violência. É uma violência, e uma violência das piores que tem. Você vê que você não faz por mal. Não faz por mal, de ajudar, mas da violência. Na hora, com a questão da professora, eu falei para ela, professora, se eu for no hospital de câncer, eu acredito, a senhora como professora devia orientar as pessoas a irem lá para ajudar, para dar apoio, para verificar, dar o ombro, conversar. Sim. Mas ir lá para você ver que você tem uma vida melhor do que aqueles que estão lá,
Eu não concordo, professora. É difícil, realmente. Se você for olhar com essa lente aí, por essa ótica, está coberto com as mantas da razão. É difícil. Lógico que você não fala com essa intenção, né? Mas eu entendi como violência, sim, com certeza. Normalmente não é... Vai para terapia, você manda a pessoa para terapia, não para o hospital do câncer. Vai para terapia. Vou te dar o telefone aqui, já tá ali com o telefone de um psicólogo, né? De um psiquiatra. Exato. E vale ressaltar que se tiver disponibilidade, vá no Hospital do Câncer, vá na ala de câncer da Santa Casa. As Emílias e o Visconde Sabugosa que ficam andando na rua, vendendo a bonequinha. Sim. Eu já acompanhei o trabalho deles. Você acompanhou? Eu acompanhei. Eu fui com eles. Olha que legal você falar sobre isso. É fato, é real. Porque às vezes as pessoas se incomodam, sabe? Assim, acham que é falar, hoje em dia, Campelo, tá todo mundo assim, fica preocupado em cair em golpe, sabe? Que aquilo ali não seja real. Então, assim, eu mesmo sou uma pessoa que ajuda da minha forma. Eu escolho instituições e uma forma de ajudar para eu fazer a minha parte, para eu não ficar exposta a isso. Mas que legal você falar, porque direto a gente se depara com esse pessoal fazendo esse trabalho. Ela sai de casa com uma mala com a roupa, ela trabalha o dia inteiro, depois ela sai do trabalho, ela veste a roupa da Emília e sai vendendo as Emílias para angariar dinheiro para o hospital, para a ala de câncer da Santa Casa. E outra coisa, falar de ir no Hospital do Câncer. Se você tomar essa atitude, ir lá, com certeza você vai melhorar. Ajudar, você ir lá ajudar, né? Você ir lá fazer uma visita, doar o seu tempo, com certeza você vai melhorar também. Eu tenho certeza. Se você for no Hospital do Câncer, se você for um morador de rua sentado ao lado dele, se você for ajudar no pessoal que faz o sopão, que você vai ajudar a pessoa. Sim. Vai ajudar. Você vai sair melhor, muito melhor do que aquela pessoa foi beneficiada, você vai se sentir bem. E isso é uma questão de humanidade, isso é uma questão que ninguém tira, é uma coisa pessoal. Com certeza. É uma coisa pessoal. Faz o teste para ver, né? Você sai bem. Eu já fiz, e assim a gente sai muito bem, sabe? Com uma energia muito boa, assim. É mágico, é incrível. Nós nascemos para isso. Quando você se doa, sabe? Lembra quando a gente falou que o cérebro ele foi movido para se relacionar? A gente se move, a gente precisa de se relacionar. E quando eu ajudo o próximo, eu vou ajudar o próximo? Vou. Ele vai sair satisfeito? Vai. Mas eu vou sair, acredito que eu vou sair muito melhor. Com certeza. Muito melhor. E voltando para o nosso tema da violência invisível. A gente vai indo, né, Campelo? Voltando, a gente falou de invalidar o sentimento. Sim. Né? Principalmente marido e mulher, a mulher está triste ou o marido está triste, ou coisa parecida, aí você vai lá invalidar o sentimento dele, no sentido de diminuir o sentimento dele. Esse é o primeiro. O segundo é quando vai no julgamento. Olha. Quando vai no julgamento. Ele se mistura muito com invalidar o sentimento, mas ele começa a falar, todo homem é assim. Toda mulher nasceu para ser dona de casa. Ou começa a usar dessas coisas julgando. Não, você faz isso porque você é uma fraca. Olha que pesado, né? O pior que acontece. Eu começo a julgar a pessoa. Sim. Começo a julgar. Principalmente quando tem um grau de intimidade que eu sei qual que é a vulnerabilidade da outra pessoa e eu volto para essa pessoa. Volto a vulnerabilidade. Coloca o dedinho lá na ferida. Coloca o dedinho lá na ferida. Entendi. Você não vai para frente porque você é assim. Você não consegue as coisas porque você é assim. A pessoa lá, sei lá, tá triste, perdeu o emprego, foi demitida, chegou em casa, tá triste, aí você novamente perdeu o emprego, mas você é incapaz, né? Como que você consegue? Sabe? Sim. É uma violência invisível, mas um pouco mais agressiva, porque eu vou julgar a pessoa. Eu vou pegar de sentimentos, atributos que a pessoa tem dela, que todos nós temos. Todos nós temos as nossas fortalezas e todos nós temos as nossas fraquezas. Essas pessoas que gostam, né, neste momento, julgar a pessoa e aproveitar dessa vulnerabilidade da pessoa no momento para ainda colocar ela mais para baixo,
o problema está com ela, né? Está com ela. ela. Ela quer se ressaltar frente à pessoa. Ela quer se ressaltar, ela quer crescer, ela quer mostrar que ela é mais forte. Pura maldade também, pode ser? Pode ser maldade, né? Sim. Pode ser maldade. Até no caso, se fosse comigo, eu fazia assim, assado. Adora dar conselho. Adora dar conselho. Eu já percebi pessoas assim. Mas quando acontece a mesma coisa com essa pessoa que adora dar conselho, eu falei assim, olha, por que você não faz que nem você me aconselhou a fazer? Sim. Você não me aconselhou a fazer isso, por que você não faz? É sempre faço o que eu falo, não o que eu faço, né? Elga, por aí mesmo. É uma grande maioria de palestrinha que eu chamo, sabe? O povo adora falar, mas na hora de execução é totalmente diferente, né? Então, Elga, esse daí é uma das violências invisíveis, ela é bem... Ela é bem dolorida, né? Porque ela vai no âmago, ela vai na fraqueza da pessoa e exalta a fraqueza da pessoa. É mais pesado. Esse tipo de violência. E volta. Aí isso gera relacionamentos abusivos, gera relacionamentos agressivos, sabe? Sim. Tudo começa com essa violência invisível e a pessoa for permitindo isso vai crescendo, vai deixando a outra pessoa num sentido até de ser dominada. Sabe? Nossa, que alerta até fantástico. Com medo de conversar com o marido, ou medo de conversar com a esposa, porque acontece de ambos os lados, sabe? Tenho medo de conversar porque eu sei que ela vai me julgar. Sim. Ela não vai me entender, sabe? A pessoa que está do meu lado, que era para me dar apoio, e eu tô com um problema, eu vou falar do problema com ela, que para ela me apoiar, ela acaba voltando para mim, acaba piorando o sentimento em mim. Sabe? Sim, muitas vezes, assim, até no relacionamento pais e filhos, né? Que acontece muito, você falou que acontece muito no relacionamento familiar. Às vezes o pai ou a mãe, em vez dela colocar naquela posição de acolhimento, de deixar o filho à vontade para expor tudo que está acontecendo na vida dele, para o pai ou para a mãe, não. Ele cria um problema maior, daí aí o filho não quer nem contar, sabe? Porque senão ele vai ter mais um problema em vez de solução. Eu vejo muitos pais assim, sabe? E cria esse afastamento dos filhos e não participa da vida dos filhos daí. Perde a confiança, Perde a confiança. Tanto desse lado, Elga, de ser o crítico também, com relação a pais e filhos, daqueles que também colocam a mão sobre panos quentes sobre tudo que o filho faz. Sabe? Entendi. E é um assunto, hoje em dia, que está em alta, inclusive, né? Dos pais confundirem essa relação e bajularem demais os filhos também. Nós até comentamos, também no mês dos pais, né? Pai é verdade. Pai não é amigo. Você falou sobre isso no programa passado, Falei não é verdade? Isso. Pai é pai não nasceu para ser amigo do filho. Você quase se confundiu também, olha só você. Sim, exato. Que sempre está aí tendo atenção com as suas ações, né, estudando sobre isso, e você chegou a esse momento que você falou, não, eu estou confundindo, isso não está certo. Esse daí é o segundo passo, o segundo dos grande característica que a gente está falando de violência não invisível, e agora a gente vai falar da terceira. Estamos indo para a terceira? Estamos. Então já vou aproveitar mais esse gancho, minha gente, vou chamar mais um intervalo. Lógico que toda segunda-feira temos 3 blocos aqui com Carlos Campelo, porque vale a pena esse bate-papo maravilhoso. A gente já volta. Estamos de volta para o último bloco com ele, Carlos Campelo, com esse assunto maravilhoso, né, Campelo? Estou adorando porque eu consegui perceber, assim, várias situações que a gente pode exemplificar e fazer as pessoas tomarem essa consciência. Refletirem sobre isso. Sim. Muitas vezes tá falando sem querer, sabe? Isso. Sem querer, mas não está pensando no tamanho do problema que está ocasionando na outra pessoa. É como você ter mais responsabilidade com seus atos, com o que você fala, com a sua relação com a pessoa, né? Cuidar dessa relação, eu acho assim, é tão importante, principalmente familiar. Você falou que acontece muito no ambiente familiar. Acontece bastante. Engraçado nos que daí você mais vê íntimos. A falta de cuidado nesse ambiente que é tão... Sabe, tem que ser tão protegido, né? Dali que as coisas assim, que a gente ganha a confiança para o mundo, tem que ser um ambiente seguro e as pessoas não têm essa preocupação, assim, sabe? Essa responsabilidade mesmo. Muitas vezes sem nem perceber, talvez agora, assistindo o nosso programa, vão começar a refletir Vai falar, sobre isso. olha, errei uma vida inteira.
né? Pode acontecer. Sério, Pode de acontecer. verdade. Principalmente, eu acredito que hoje em dia, olha, é algo assim que eu espero muito, assim, com todo mundo que eu converso, eu acredito que as pessoas estão buscando mais conhecimento e tendo essas preocupações, entendeu? Mas um tempinho atrás não tinha muito, né? Era algo meio que no automático. Da forma com que você foi criado, você reproduzia isso. E ainda é assim, viu, Elga? Ainda é? Ainda assim, ainda assim. A gente reproduz aquilo da forma que nós fomos criados, daquilo que a gente aprendeu. Olha só. Quando você fala assim, você culpa o seu pai por tudo, que é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando crescer, sabe? Essa música é maravilhosa. É perfeito, funciona e é verdade. E é verdade. E ainda é. E ainda é. Filho que criticava o pai por o pai estar fazendo uma coisa, quando ele tem um filho dele, fala assim, olha, meu pai tinha razão. Olha eu fazendo a mesma coisa que meu pai estava fazendo. Gente, é algo assim que acontece muito, né? O filho reproduzir mesmo. Reproduz mesmo. Então, pra gente tem que ter todo mundo ligar esse alerta, todos os cuidado. pais, né? Os pais que estão vindo agora, as mamães, né? Atenção! Já tá Mas eu me percebo, viu? Eu sou uma pessoa que me percebo, assim, e falo, nossa, olha só, eu fazendo aquilo que eu estava condenando agora há pouco. Então, assim, eu sou humilde, eu mesmo consigo, sabe, me corrigir hoje em dia. Tem coisa que é sem querer, Elga. Sim. É sem querer, você nem percebia, a gente não percebe. Dá outro exemplo de mim, tá? Quando eu era bebê, isso que minha mãe quando ela vivia, ela contava, que eu tava chorando, ela foi me pegar no berço pra ninar. Ela era costureira, né? Quando ela me pegou no berço e ela apertou no peito, começou a me ninar, quanto mais ela apertava, mais eu chorava. E ela continuava, e ela entrou em desespero, porque eu tava chorando, chorando, né? Não parava de chorar. Né? Quando ela me tirou, ela percebeu que ela estava com uma agulha naquele negócio de prender a agulha, e a agulha tinha entrado na minha barriga. Meu Deus do céu, gente do céu, aí a mãe cortou o coração da mãe, né? Não, eles ficavam assim, matei meu filho, gritava, matei meu filho, Meu Deus do céu. Entende? Sabe, não fez por querer, nem imaginava que estava me machucando. O caminho é a gente tentar aprender. Aprender isso. De preferência com os erros dos outros, né? Baixar a guarda também um pouquinho, sair daquela posição porque você é pai ou é mãe, você sabe tudo. Não sabe, Olga. Não sabe mesmo. Não sabe. Depois que o Linquinho nascer aí, a gente conversa sobre isso. Aí pronto, né? Eu vou falar com propriedade, né? Agora eu tô treinando. Experiência. Vamos continuar, Campelo? Então a gente está falando de violência invisível, a gente falou da primeira que é invalidar sentimentos, nós falamos da segunda que é julgar, e a terceira, Olga, ela é muito melindrosa, que são as crenças. Crenças. Eu acredito em alguma coisa e pelo aquilo que eu acredito, eu quero passar para você. Você está num processo de sentimentos, você está vulnerável para alguma coisa, eu quero passar esse processo para você. Eu percebo, Campelo, você falando de crenças, é algo que chama muito minha atenção, assim, porque as pessoas querem tanto que, que você compre o que ela pensa, sabe? Te convencer. Sim. Você entende? A discussão da razão, discutir a razão e a emoção. A pessoa, ela quer te convencer da ideia que ela tem, da percepção que ela tem da vida. Então, ela quer que você compre a ideia dela. Como aquilo ali fosse a solução do mundo. Por que isso, sabe? Que as pessoas têm esse desejo, assim, sempre eu vejo isso acontecer muito. E as pessoas não gostam que você discorda dela também. Eu acho que cada um tem a sua opinião, é livre, sabe? Mas as pessoas querem debater dessa forma e quer que você pense igual. Isso acontece. São as crenças de cada um que ele quer realmente. Crenças de cada um, Elga. Crenças de cada um. E aí, se a pessoa, por exemplo, uma amiga vem conversar com outra amiga, está passando por um problema no relacionamento, está triste, está sofrendo, sabe? Está sofrendo abuso psicológico, abuso emocional, está sofrendo... E vem conversar com uma outra amiga que está pensando em separar. Se essa outra amiga, ela acredita no plano da família, que juntou, tem que viver e viver o resto da vida, e ela vai querer julgar a outra pessoa. O que você vai fazer com sua família? O que você não pode fazer isso, porque é família, coisa parecida, você tem que lutar pela família. Ela começa a desvalorizar o sentimento da outra pessoa pelo aquilo que ela acredita. Entendi. Sabe? A crença passa a ser muito mais forte do que os fatos. Entendi. Né?
Algo imposto mesmo, né? Vai para imposição mesmo. Sim. Você não pode isso, você não pode aquilo, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, sabe? Vai aconselhando, mas com base nas crenças. Crenças pessoais. As minhas crenças não necessariamente pode ser a sua crença. E tudo bem, né? E tudo bem, Sim. sabe? Essa Sabe? parte que as pessoas não entendem. E tudo exatamente, bem. E tudo bem. Sim. Elga, vou falar para você que muitas vezes nessa parte de relacionamento, nessa parte tratando das emoções, se a pessoa tem um pensamento muito metódico, muito matemático, muito mais um é igual a 2, normalmente ela tem essa tendência para praticar isso sem querer, tá? Sem querer. Ela não vai pensar na relação, ela não vai pensar na pessoa. Ela vai pensar na razão. Do cérebro que a pessoa ela tem, ela é mais racional, lógica, mais racional. lógica tem que ser assim. Sim. Não funciona assim. Na matemática, 1 mais 1 vai dar 2. Nas relações humanas, 1 mais 1 pode dar 2, pode dar meio, pode dar menos 10, pode dar 1000. Adorei. E tá tudo bem. Sim. Sabe? Tá tudo bem. Para mim, lógico que eu estou, no caso, conversando, interagindo com a pessoa que está com o problema. Se para ela 1 mais 1 para ela dá 5, ótimo, tudo bem, maravilhoso. A pessoa quer convencer. Aí se entrar. Ela quer convencer. Aí se eu tentar convencer para ela que está errado, eu vou estar fazendo uma violência. Estou praticando uma violência. Uma violência que é invisível. Eu não estou fazendo por mal, mas eu não falei por mal. Eu não fiz por mal. Ok, não falou por mal, mas não teve a intenção de machucar outra pessoa, mas machucou. Sabe? Machucou. Sabe? E esse hoje, com a base das crenças, você vê nas redes sociais, as grandes discussões, mas grandes, enormes discussões, que estão mais aparentes aí, tudo baseado em crença. Cada um tem a sua, sabe? Cada um tem sua crença, né? E tudo bem. Eu não quero agora pegar a minha crença e fazer valer, que nem você comentou, fazer valer, porque essa crença vai servir para outra pessoa. Quem disse? Sim, é isso que eu estava falando para você. Eu falei, nossa, a pessoa quer convencer a outra, não quer aceitar a opinião da outra, não quer que ela conteste de alguma forma, né? Isso aí gera um problema sério, discussões calorosas, né? E muito mais. Isso aí eu estou sendo blanda ainda, né? Muitas coisas ruins já aconteceram decorrente disso. Verdade, Olga. E agora, o que fazer? O que fazer, Carlos Campelo? Essa é a melhor parte. O que fazer? Primeiro, se você se detecta que a pessoa é assim, ela pratica essa violência, ela invalida esses sentimentos, se você vai conversar com ela sobre um problema seu, ela acaba falando do problema dela, procura outra pessoa. Se eu já sei que é assim, para que eu vou me colocar nessa situação? Porque eu sei que eu vou sair mal. Compreendi. Sabe? Procura outra pessoa. Sabe? Se não tiver um amigo, coisa parecida, procura um terapeuta. Vai procurar. Maravilha. Né? Procura pessoas que estão dispostas a te ouvir. Sim. A te ouvir, sem julgar e sem querer impor nada para você. Dar opinião, já resolver o seu problema de acordo com o que ela entende, né? O que ela pensa. Exato. Normalmente que a pessoa fala, amigo, amiga, o que eu faço? Né? Querendo um conselho. Aí a gente pode falar assim, o que você acha que você poderia fazer? Vamos ver o que você acha que você poderia fazer. Vamos fazer esse exercício. Vamos fazer esse exercício. Né? A pessoa vai tirar de dentro dela. Sim. Eu não preciso falar. Não preciso falar. Eu não preciso aconselhar. Eu não preciso falar. Sabe? O que eu posso? Me dispor de ouvir. De ouvir, dar o apoio, né? Incentivar a pessoa a procurar uma solução para ela, que ela consiga fazer esse exercício, que nem você comentou, esse exercício de refletir sobre possibilidades. Você ajuda muito mais, né, Campelo? Você estimulando ela, provocando ela a fazer essa reflexão, a falar sobre, começar a dar os primeiros passos em busca da solução. Você está ajudando muito mais. Com certeza. E não assumindo essa responsabilidade de se meter na vida do outro também. Né? Eu sei que muita gente gosta, mas é uma responsabilidade muito grande. É muito grande, né? E também, agora, você do outro lado, né? Se chegou um amigo, amiga pedindo um conselho, né? Primeiro ouça, primeiro verifique, faça esse exercício de fazer a pessoa refletir. Se estiver muito alterada naquele momento, né? Não é o momento de conversar. Não é o momento de discutir, não é o momento de chegar e trocar possibilidades. Vamos dizer que seja marido e mulher. Né? Um está nervoso, o outro não está. Né? Então, se o outro começar a tentar discutir, vão ficar os dois nervosos, vão ficar os dois de mal. Tente escutar.
Tenta Sim. escutar e deixa para outro momento. Né? Eu posso falar assim, olha, nesse momento eu não me sinto confortável de dar a minha opinião. Né? Posso dar a minha opinião depois? Seria muito cauteloso isso, né? É um cuidado, Sim. é ter um cuidado com a outra pessoa. Mesmo que eu saiba que a outra pessoa está errada em termos do julgamento que está fazendo em relação comigo, né? É naquele momento que eu tenho que falar? Muitas vezes não. Muitas vezes até eu tenho razão, a outra pessoa não tem, ela chega agressiva comigo, eu acabo agredindo ela também e ainda saio como errado. Isso acontece muito. Acontece. Então, como fazer? É você ouvir a pessoa, ou você sabe que aquela pessoa vai cometer violência contigo, procura a outra pessoa. Fala, mas e se for meu marido? O que você acha que você poderia fazer? Até saiba o que conversar, eu não, né? eu não vou responder aqui, não. Diz que olha, o Campelo tomando cuidado, pisando em ovos, né? Sobre o que vai falar. Realmente é delicado, né, Campelo? É muito delicado. É muito delicado. Essa Porque situação. aqui no programa, um fato que aconteceu também. Nós ficamos falando de relacionamento, mas é de uma forma geral, que estão nos livros, estão na bibliografia, tá? É tudo estudado, isso daqui. Alguém se sentiu fortalecido com alguma das palavras que nós utilizamos aqui, tomou a atitude de separar, e o marido mandou mensagem, como você... Mas a culpa é sua! O culpado fui eu. Gente, aconteceu mesmo, viu? De verdade. Mas, assim, na realidade, era uma situação que realmente já estava, né, para acontecer. Não sei nem quem são as pessoas. Não é a sua culpa. Não é, eu não vou trazer isso para mim, Sim. sabe? Essa é outra questão, eu não vou trazer esse problema para mim, da certa forma que a gente não deve trazer os problemas dos outros para a gente. Com certeza. Né? Então fica aí a dica, né? Procure pessoas que estejam dispostas a te ouvir. Se você não tem ainda no momento, procure uma terapia. Com certeza o psicólogo ou a psicóloga está lá preparado para te ouvir. Gostei da parte também do que fazer, você ter esse cuidado de cuidar mais do momento certo para você até falar sobre a questão, né? Eu acho que as pessoas, quando estão assim muito mexidas emocionalmente, elas querem tomar decisões, elas querem resolver tudo ali naquela hora, e não é o momento. Eu acho que depois que passa o calor da emoção, o calor da situação, você consegue pensar com mais frieza e tomar a decisão mais acertada. Então, você conduzir a pessoa a esse momento é melhor, né? Tranquilizar. É o mais indicado. É o mais indicado, eu adorei isso aí. Carlos Campelo, mais uma semana maravilhosa, com esse bate-papo que sempre nos acrescenta. Eu adoro iniciar a semana com você aqui. E até a próxima, né? Até a próxima, excelente semana a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela, vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa que já está lá à sua disposição e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.